Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa da Roda de Conversa, Rede de Apoio da Comunidade Escolar, uma iniciativa da Creche Escola Sagrada Família. Hoje vamos falar sobre um tema chamado honrar pai e mãe. A criança hoje é o reflexo dos pais de ontem e de hoje. E para falarmos disso, nós estamos aqui com a nossa convidada, a professora, escritora e psicóloga Luciane Mina, que mais uma vez vai trazer as informações que nós precisamos para o nosso dia a dia em família, nessa relação dentro da comunidade escolar. É importante saber que as crianças observam tudo o que os pais fazem em casa, na rua, na convivência com amigos, ambiente de trabalho, e por isso o exemplo passa a ser fundamental. Às vezes passamos desapercebido com um palavrão, com uma atitude, com uma ofensa no trânsito, no trabalho, na escola, e a criança absorve com facilidade. Eu vou pedir para que a professora e psicóloga Mina fale para a gente como é que funciona essas reações junto com as crianças. Bom, o importante é que a gente consiga levar em consideração que a criança e o lar que nós estamos construindo aqui e agora será o eco, né, vai ser a reverberação para o amanhã. E é tão interessante, tem um vídeo que circulou durante um bom tempo, em que um senhor de idade perguntava para o filho, né: "Filho, o que é isso?" E ele respondia de forma sobressaltada: "É tal coisa, é tal coisa", e respondia, né, de tal forma. E no fim dessa colocação, o pai olha para ele e diz assim: "Quantas vezes você me perguntou que é isso?", né. Então honrar pai e mãe é um tema que hoje a gente pouco escuta, né. De verdade, honrar pai e mãe é a possibilidade verdadeira de nós fortalecermos o bem. Porque quando nós temos por hábito a valorização, valorização não é submissão, não é se sujeitar, não é reverenciar e se apagar, não, é valorizar, reconhecer, olhar com respeito o contexto do outro. Em determinado momento, essa criança ela vai replicar aquilo que ela, vivenciou. Vou te dar um exemplo prático, meus cabelos brancos. Todas as Somos dois insano. todas as vezes que eu chegava à casa dos meus pais, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, e a casa dos meus avós era um lugar que nós íamos do Rio de Janeiro a Florianópolis pelo menos uma vez por mês. E todas as vezes que eu entrava, eu via minha mãe dizer assim: "Ai, que cabelo branco lindo". Então eu contemplava o carinho que ela, né, com aquele cabelo branco. Quantas vezes era a hora que ela chegava e ela ia fazer uma bacia, ia cortar a unha dos pés do meu avô, né. Então é todo aquele zelo, aquele carinho. E hoje eu vou no salão e a pessoa fala assim: "Vou pintar seu cabelo", de se separar os branquinhos, você pode pintar todo o resto". Então, a gente quando a gente fala que a voz interior da criança, no amanhã, vai ser o lar que eu plantei ontem e hoje, é muito importante. Porque essa criança ela vai replicar com muita naturalidade, na verdade ela vai transpirar essa relação doméstica, né. Estarmos dentro de casa e, dar um bom dia, cumprimentar, algumas famílias ainda usam "Deus te abençoe", e eu ainda vou mais longe. Eu tive a oportunidade de morar num local
onde tinha um vizinho que só Jesus na causa. Era muito difícil ele. E um dia, eu cheguei depois e o portão tinha dado um problema. E no que deu um problema, o chaveiro que chamaram era meu amigo. Aí, depois que tudo aconteceu, ele virou para mim e falou assim: "Luciane, eu terminei de ajeitar o portão", e ele disse assim: "Espera um pouquinho ela chegar". "Quê? Tu já não pagou?" "Já, mas espera um pouquinho, porque quando ela chegar, ela vai dizer para você: 'Deus te abençoe'". Um homem que seguramente tinha muito mais de 40 anos. Uhum. Não raro eu tenho clientes que dizem assim: "Lu, eu vou embora, mas eu fico esperando, Deus te abençoe". Por quê? Isso é um arquétipo. Isso é uma, eh, uma informação que nós temos registrada e guardada dentro do nosso ser. E que quanto mais a gente vai ouvindo, mais a gente vai transpirando. A gente não vai ser ensinado a honrar pai e mãe. Nós vamos ser relembrados a honrar pai e mãe. Então, se hoje, dentro dessa teoria, se hoje nós estamos vivendo conflitos, deselegâncias, desrespeitos, falcatruas, é porque a gente esqueceu da palavra honrar. Ainda vou mais. O budismo diz que todas as pessoas um dia foram sua mãe. E se você olhar para todas as pessoas como se tivessem sido sua mãe, você dificilmente terá um ato agressivo com ela. Então, o honrar pai e mãe, ele tem várias leituras, seja dentro das religiões afro brasileiras, sejam dentro das religiões católicas, enfim, aonde existe um religare, haverá um honrar. E quando esse indivíduo usa um honrar, ele então tem uma relação mais harmoniosa com a palavra. Por quê? Ele tem um zelo maior, ele não acusa a criança, ele orienta. Ele não sacode a criança, ele encaminha. Ele não, aponta o erro, ele explica o processo de erro e ajusta a rota, né. Todos nós hoje usamos GPS, e quando a gente se perde no meio do caminho, o GPS fala: "Ajuste rota, ajuste rota, ajuste rota". Por que é que a gente não pode ajustar, meu Deus? Nós hoje vivemos para o bem-estar da máquina, e a gente está perdendo um pouco a linha de atuação. Então eu penso que se nós começarmos a olhar a força desse honrar pai e mãe, nós vamos ter alguns melindres, alguns pontinhos, porque a gente vai praticar uma leizinha tão antiga: amar ao próximo como a si mesmo. E se você observar, Arthur, nós estamos falhando só nessa lei. Vê se não é. Com certeza, isso é um ponto fortíssimo, né. E quando a gente fala honrar pai e mãe, o que todos os pais e todas as mães desejam é que seus filhos nos honrem. Mas como eles vão fazer isso, se muitas vezes o meu exemplo é de não respeitar o meu pai, não é respeitar o meu avô, o meu tio, o meu vizinho, aquele que está no entorno. Aquele que a criança está presente, observando a minha atitude disfuncional com a pessoa. E aí, como eu posso desejar que meu filho me ame e me respeite, se eu não sou o exemplo dele, ou para ele? Então, nesse momento, a gente reflete, né, muitas pesquisas surgem aí no mercado, a quantidade de pessoas idosas abandonadas por suas famílias. E isso não vai muito longe, nós temos aqui várias pessoas muito próximas de qualquer um de nós que vê pouquíssimas vezes seus familiares, quando os vê. Pessoas que criticam seus familiares, pai, avô, sogra, sogro,
na frente das crianças. Então você não consegue criar aquele laço familiar, que é o que vai dar a grande raiz da árvore que gostaríamos que crescesse saudável e com frutos bons, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, aí com certeza do fator psicológico, quando, nós não conseguimos trazer o nosso passado, e quando falo passado eu falo de mãe, avós e uma sequência a mais da família, e que não é saudável, ou que se eu não tenho muito bem resolvido essa questão traumática por algum momento, porque com certeza todos nós tivemos algum trauma quando éramos crianças. Todos, sem exceção. Necessário, né? Necessário. Necessário. Como você falou, são circunstâncias. Vivemos circunstâncias que não foi agradável, mas soubemos superar. Ponto. Fomos ajudados pelos nossos pais a superar, fortemente e seguros e amparados. Será que a gente consegue ver essa mesma atitude hoje, no momento que um filho quer uma coisa e eu não consigo dizer não, no momento que a criança tem uma atitude e eu não vou adverti-lo porque ele vai ficar choroso, porque nós estamos num espaço público ou dentro de um evento escolar e a criança está sendo mal educada, se comportando mal, e os pais não chamam atenção ou não o abordam de uma forma educada para que ele possa entender a importância dos limites e o respeito com seus pares, como que a gente pode fazer que as pessoas entendam que o respeito da criança pelos pais parte do momento que os pais dão esse exemplo para eles? O que você nos ajuda a entender dentro desse contexto? Vou trazer para uma metáfora. Existia um passarinho que vivia reclamando e vendo as coisas ruins, e ele olhava, o céu era cinza, só tropeçava em pedra, fazia bobagem, e dizia: "Eu queria era conversar com Deus que me deu esse mundo ruim". E eis que ele tropeça num anjo. E o anjo fala: "O que que você tanto quer?" Ele diz: "Não, fala para Deus por que que ele me deu esse mundo tão ruinzinho, né". E aí o anjo vai, senta com Deus, conversa e diz, aí Deus fala: "Olha, infelizmente a vida dele não vai mudar, mas faz o seguinte, pede a ele para ele experimentar, assim, descompromissadamente, a agradecer por cada passo, por cada batida do coração, por cada respiração". E aí o anjo volta, ensina a receita para ele. E ele então passa a agradecer, a graça descer, agradecer. Quando ele começa a agradecer, mesmo as circunstâncias ruins, ele usa uma ferramenta de gratidão e é para você agradecer, mesmo dentro de uma situação dita ruim, você tem que ressignificar. Você tem que identificar genuinamente o que tem ali para agradecer. E, como pode melhorar essa situação? O que que eu posso aprender aqui? Como eu posso, a partir dessa situação, manifestar a minha melhor versão? Bom, Deus não está sentado num pinico, ele está sentado num trono. Desculpa a minha grosseria, mas tem que usar. Se ele está sentado num trono e ele me deu essa situação complicada e ruim, o que mais é possível dentro dessa situação? Então, primeiro, eu não posso só terceirizar e pedir para essa criança fazer isso. Eu tenho que criar esse hábito dentro da minha casa. Então, por pior que seja o cenário, ok, onde que está o buraquinho que a gente vai agradecer? Então, se nós temos esse treino, a gente não tem tempo para ficar criticando, a gente não tem tempo para ficar pegando no pé dos outros e a gente não tem tempo para denegrir o contexto. Então, primeiro eu vou treinar a gratidão em mim, eu vou criar a gratidão com o meu cônjuge e, obviamente, isso vai transpirar para essa criança. Segunda coisa, quando eu quero entrar num sistema de honra, eu preciso entender que honrar não é submeter, honrar é
dar o valor ao que tem valor. E quando a gente dá valor ao que tem valor, a gente consegue dizer assim: "Meu pai foi agressivo porque alguém foi XYZ com ele, mas eu posso estancar essa cortina", porque, na verdade, as pessoas vieram jogando as suas insatisfações. E hoje nós temos ferramentas, volto a repetir, desculpa ser chata, mas hoje nós temos ferramentas modernas, rápidas, gentis, que nos auxiliam a reconfigurar o que aconteceu, a ampliar nosso nossa consciência. A gente se fala de acessar a consciência. Quando eu olho uma situação com mais consciência, eu consigo entender não por que ela aconteceu, mas para que ela aconteceu. Vamos lá. Pandemia. Quais foram as coisas boas que a gente colheu da pandemia, Arthur? União, descoberta, resignação, Visitar o vovô. vovô Meu pai tá vivo, eu vou lá visitar, nem que seja da janela. Não foi? foi, verdade. Quantos casamentos safado ruim a pandemia disse: "Opa, chega, tá de bom tamanho". Quantas crianças deixadas de lado, as famílias tiveram que aprender a acolher. Muitos saíram da pandemia igual, pena, mas muitos descobriram o valor de estar em casa, a importância do silêncio, aprenderam até a lavar a mão, né, tinha um monte de gente que não sabia, aprendeu a lavar a mão. E aí, quando eu falo de lavar a mão, não é só a água, mas é o ter cuidado onde eu estou, com quem eu estou. Onde eu toco, Tá quem certo? eu toco. Então, quando eu treino isso, eu transpiro isso para minha criança. E aí, quando ela tem uma briga com o neném, com um filho, com um amigo, ele não diz: "Ele me bateu", ele diz: "Mãe, aconteceu isso, 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 isso", ou seja, ele contextualiza e eu tomei essa atitude ou recebi essa atitude. E aí isso faz com que a nossa interferência enquanto educador fique muito mais fácil. Por quê? Nós viemos de uma educação onde a gente não tinha direito de falar, não tinha direito de errar, não tinha direito de ter nota baixa, porque não era mais do que obrigação de estudar, né. Não tinha direito de manifestar as nossas emoções. Só que agora a gente passou por um outro extremo. A criança está dando ordem, ela não admite que tire o celular da mão dela, ela não admite que diga para ela que roupa ela vai usar. Não admite, é ela que vai escolher a dieta dela. Então a gente saiu do 0 para o 100 e de novo, se a gente usar só aquela regrinha safada, amar ao próximo como a si mesmo. Será que você gostaria que isso acontecesse com você? Porque tu vai ser vô, meu amigo, tu vai ser vó, não pensa não. A gente acha que não acontece, mas chegará a nossa vez. E da forma com que a gente tratou a vida, a vida vai tratar da gente. Então, vamos ser gratos, vamos perguntar, vamos expandir a nossa consciência na medida em que a gente olha por uma situação por várias perspectivas, né? E lembrar sempre o que eu estou semeando hoje, eu posso não colher, mas a colheita ela é inevitável. Alguém vai colher. Não tem janta de graça. Alguém vai pagar. E às vezes da pior maneira possível. Então vamos rever o que está sendo semeado agora, para que a gente tenha possibilidade de uma colheita saudável amanhã. É o que você falou, né, nada de graça, né. Infelizmente, a gente percebe cada vez mais as crianças estão mais espertas, mais observadoras. A tecnologia acaba estimulando isso, Rápido, né, né? desenvolve um lado ruim, mas desenvolve também um lado bom. Então a criança é muito mais perceptiva, né. E no momento que ela percebe que alguma atitude dela consegue manipular os pais,
entra aí um alerta que eu falo sempre em reuniões de pais, um alerta amarelo, né? Porque se eu percebo que o meu filho está tendo atitudes repetitivas para chamar a minha atenção, e eu vou dar um exemplo, isso acontece muito dentro das escolas, a criança vai na secretaria ou na direção, ou falar com a professora que quer ligar para os pais porque está passando mal. Qualquer coisa, dor de cabeça, dor de barriga, qualquer coisa. Por quê? Porque ele percebe que naquele momento, daqui a 5, 10 minutos, o pai ou a mãe está na porta da escola pegando ele para levar em casa, Treinando o manipulador. treinando o manipulador. Nós já tivemos reuniões com pais que nos confessaram que reconheceram essa atitude, diante de outras ações. Já ouvi um testemunho de um pai que eu achei muito legal até, que ele falou: "Ah, tá passando mal? Então vou te levar para o hospital". Chegou no hospital, a criança não tinha nada, era claro. E aí o pai deu lá os devidos ajustes que ele achou justo. Então, nós também temos que entender isso, né, precisamos entender que toda essa atenção, todo esse cuidado, todo esse carinho, todo esse acolhimento que nós precisamos ter, tem que estar alinhado ao ponto de equilíbrio, ao cuidado do que volta, ou como volta. É o que você falou, no passado nós não tínhamos a liberdade de tomar atitudes ou de expressar o que sentíamos. Era muito mais fácil nós tomarmos uma palmada do que falar que não gostávamos de alguma coisa. E hoje em dia as crianças têm esse direito. E se você pegar aí inúmeros estudos de psicólogos, de neuropedagogos, de psicopedagogos, eles falam que a criança até 7, 8 anos não tem capacidade de escolher o que ela quer. Essa é uma responsabilidade do pai. A criança não pode chegar no self-service e falar, o pai perguntar: "Meu filho, o que que você quer comer?" Ele não sabe o que que ele vai comer. Que roupa que você ele vai ver a roupa pelo que ele vê na televisão, e muitas vezes está empolgado naquilo que é uma moda que não é adequada para ele. Não tenho nada contra a questão de moda, mas eu acho que tudo é o que você expõe para a sociedade. Então, quando você leva certos direitos a uma criança que não tem ainda esse discernimento, você também está cometendo suas falhas, porque aquilo ali vai gerar problemas futuros na decisão da criança. Então, me preocupa muito, Romina, quando a gente fala da questão de valores, de ética, né? Porque para que eu tenha de esperar que meu filho me respeite, eu tenho que, no mínimo, passar valores e ética para ele. E se eu não consigo ter um equilíbrio em casa, no trabalho, na rua, ou no momento que eu estou com a minha família, naquele momento que eu sento na mesa do restaurante e imediatamente eu dou o meu celular para o meu filho, porque eu não tenho a paciência para conversar, ouvir o que ele tem a dizer, Ou até dar modos para o sujeito, ou né. até dar Mínimo, modos, o mínimo. A até gente dar tem modos. visto crianças num restaurante que alguém dá, porque não sabe dizer: "Senta, Isso aí. calma". Mas a maior realidade, você que é pai, mãe, responsável, pode entrar num restaurante, ver quantas mesas tem criança. Eu seria capaz de falar que 95% das mesas vão estar com criança com celular. E aí entra um grande conflito. A escola não pode usar celular. A criança sai da escola, vai para casa ou vai para qualquer outro lugar e está com celular na mão. E aí entra na cabeça da criança: o que está certo? A escola ou em casa? E sem considerar, porque eu acho que vou pegar um gancho no que você está falando, que eu acho que é muito, 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 muito importante, é que esse espelho emocional que essa criança está vivenciando é o que ela vai manifestar. Então, se ela está num lugar onde alguém não sabe conversar com ela, quando ela está no meio dos coleguinhas, ela também não sabe conversar, ela vai dar ordem. Verdade. Né. Quando ela está em casa e alguém cala a boca dessa criança, quando ela está nos seus jogos, ela também vai calar a boca do outro.
Então é muito importante que a gente tenha a possibilidade de mostrar para não só para os pais, né, mas para o ambiente como um todo, que existe em nós, e isso é comprovado cientificamente, nós temos um lado perverso, Sim. né. Dentro de nós mora um cachorro muito bom e um cachorro muito ruim, mas isso não é do fulano, do beltrano, não, é de todo mundo, né. Porém, qual é o lado que nós vamos estimular mais? Qual é o momento que a gente vai autorizar que essa criança manifeste essa versão dela? Então é nesse sentido que a gente precisa, muitas vezes, que esse pai, até num momento onde ele foi mais grosseiro, ou usou de uma colocação mais dura, ou uma mãe falou alguma coisa, chama no cantinho e diz: "Olha só, a mãe se excedeu, desculpa, não foi isso", né. Ou até dá uma desculpa, aconteceu X, Y, Z e a mãe perdeu, né. Mas, se nós não nos dedicarmos a orientar essa criança agora, nós vamos pagar um preço lá na frente. Seja quando nós formos os avós, seja quando for a nossa vez de invalidez, seja quando for a vez dessa criança dizer: "Eu quero ficar com qualquer um, menos com meu avô, menos com a minha avó", porque o meu avô e minha avó quer que faça só a vontade dele. E aí, aquilo que nos deu a maior força de vida vai se afastar de nós. Aí não tem sentido, não tem sentido. Não, não tem. É muito triste isso, porque é um complemento da vida, né. É o último suspiro de todos os avós, é ter seus netos, seus bisnetos, né, e não tem felicidade maior, a gente que convive com pessoas mais velhas, o quanto eles falam com alegria dos seus netos e até filhos, né. Se você fizer aí um cálculo muito rápido, se você for encontrar, seus pais, seus avós, uma vez por mês, nós estamos falando em 12 encontros por ano, né. E a vida é muito curta. Se você pensar que você tem 24, 48, 60 encontros, quantas coisas acontecem em 5 anos, né. Gente, não estamos falando de muito tempo, e você deu o exemplo de você estar no Rio de Janeiro e a família está em Santa Catarina. O outro está aqui do lado, do bairro, do lado. É 5 minutos a pé, 10 minutos de carro, no máximo 1 hora e meia para você ir para uma outra cidade. Isso é o reflexo que nós vivemos hoje, infelizmente. A internet trouxe a individualização, né, o mundo individual, o afastamento social e o nível de conhecimento raso. Todo mundo sabe tudo e ninguém conhece nada. Você vê a internet pelas manchetes. O aluno discute com o professor em sala o que ele leu na manchete do jornal. E se você perguntar para ele o que está escrito na matéria, ele não sabe, mas ele quer discutir com você. E isso é o que nós estamos encontrando. E nesse momento que a gente percebe toda essa mudança estrutural, eu quero voltar à questão de honrar o pai e a mãe, no momento que eu, como pai, ou como mãe, ou como familiar, preciso me esforçar para que esse contexto aconteça. Não é protegendo meu filho, não é tratando ele como uma criança com toda uma proteção, não deixando que ele viva as expectativas dele, que ele sofra os traumas normais da idade dele, que ele tenha os embates normais da criança da idade dele, porque na idade dele muitas crianças querem ser líder ao mesmo tempo e não pode. Muitas crianças choram porque um amigo falou que não vai ser mais amigo, vai ser amigo do outro. Ele vai superar tudo isso, pai e mãe. Não temos que criar um trabalho de exaustão emocional na criança e em todos que estão no entorno dele, né.
Então, se nós fazemos isso, nós não conseguimos fazer o que é o básico, mostrar como exemplo o quanto nós precisamos estar equilibrados para superar as dificuldades, seja qual for, que teremos a vida inteira, se Deus quiser, com pai e mãe por muitos anos. Mas quantos não tiveram interrompido essa convivência, né? Então, quero passar para a professora Mina aí suas palavras finais, suas considerações finais sobre a importância de honrar pai e mãe nesse contexto educacional que hoje a gente percebe o quanto está difícil. Eu queria falar com você, pai, mãe, que tem acompanhado todas as nossas falas, conversas aqui na roda de conversa da creche Escola Sagrada Família. Eu certamente deve haver momentos em que você disse: "Ah, tem tudo a ver", tem certos momentos que você diz: "Não tem nada a ver", tem outros momentos que você diz: "Eu concordo", e tem outros que você vai dizer: "Eu discordo". E eu vou te fazer um convite. Alguém tem que dar um passo atrás e dar o exemplo. E a melhor forma para a gente dar um exemplo, vou te dar uma receita, pode ser? Amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti. Sabe por quê? Um dia vai ser a tua vez. E se você ousar, você vai colher da melhor maneira possível. Fica com Deus. Obrigada, Arthur. Obrigado, professora. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. A roda de conversa, que é uma rede de apoio à comunidade escolar, foi feita e criado para vocês. Uma forma de esclarecer rápido e objetivamente os problemas que vêm afligindo nossos corações. Até a próxima vez. Muito obrigado, um abraço.